Está batido o martelo. Ricardo Lewandowski vai assumir o comando do Ministério da Justiça. Vamos ao vivo a Brasília. O repórter Bruno Pinheiro vai trazer para a gente as últimas informações sobre esse anúncio. Ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive, falaram sobre o novo cargo do antigo colega de Lewandowski. Né, Bruno? Boa noite. Ô, Brau, repercutiram sim após o jantar de ontem, que nós acompanhamos ao vivo aqui na Jovem Pan. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá ao que é importante você ficar sabendo, que é sobre essa indicação do ministro Ricardo Lewandowski para ser o novo ministro da Justiça. Ele que é aposentado da Suprema Corte, ficou cerca de 17 anos e foi indicação do presidente Lula também. Lula e Lewandowski fizeram uma amizade quando Ricardo Lewandowski tinha apenas 28 anos em São Paulo. Foi lá que surgiu essa amizade entre Ricardo Lewandowski e o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver então uma reportagem de hoje um pouco mais cedo da nossa repórter Janaína Camelo sobre esse anúncio oficial aqui no Palácio do Planalto. O nome de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça já vinha sendo confirmado desde o dia anterior, mas o presidente Lula decidiu fazer o anúncio oficial pessoalmente no Palácio do Planalto, ao lado de Flávio Dino, que deixa o cargo para tomar posse no Supremo Tribunal Federal, e de Ricardo Lewandowski. Amigo de longa data do ministro aposentado da Suprema Corte, Lula vinha tentando convencê-lo a aceitar o convite que fez semanas atrás. E ele ontem me comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. Durante o anúncio, Lula aproveitou para dizer que seus ministros têm autonomia para montar suas próprias equipes. Eu digo para o pessoal, monta o seu governo. Quando você tiver com o governo montado, você me procure, que eu vou ver se eu tenho, coisas contrárias a alguém, eu tenho, alguma indicação para fazer. Eu normalmente tenho por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Ricardo Lewandowski recebeu carta branca para montar a sua equipe, condição que deu para aceitar o cargo de ministro de governo. Ele quer o nome de confiança, por exemplo, no cargo de número 2 da pasta, mas acertou com Lula manter os atuais diretores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Ricardo Lewandowski toma posse no dia 1º de fevereiro, após um período de transição no ministério. O nome mais cotado para assumir o posto de secretário executivo do Ministério da Justiça, o segundo cargo mais importante da pasta, é o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto, que chegou a assessorar Lewandowski no STF e no Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, o atual secretário executivo, Ricardo Capelli, deve deixar o cargo. Capelli chegou a ser cotado para substituir Flávio Dino caso Lewandowski não aceitasse o convite de Lula. A exoneração de seu secretário adjunto, Diego Galdino, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Ricardo Lewandowski tem 75 anos e foi ministro do Supremo Tribunal Federal por 17 anos, indicado em 2006 pelo presidente Lula durante o seu primeiro mandato no Palácio do Planalto. Lewandowski presidiu a corte entre 2014 e 2016, mesmo período que também ficou à frente do Conselho Nacional de Justiça. Em 2012, foi revisor no julgamento do mensalão no STF e em 2016 presidiu o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff. Lewandowski também foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral entre 2006 e 2012. Após 17 anos no Supremo, ele aposentou em abril do ano passado. Desde então, estava atuando em seu escritório de advocacia em São Paulo. Nas redes sociais, Vitor, os ministros da Suprema Corte, amigos do ministro Ricardo Lewandowski, também repercutiram a indicação de Lula. Vamos ver então como ficou essa repercussão. Bom, Alexandre de Moraes, o ministro, repercutiu e escreveu: parabéns ao ministro Ricardo Lewandowski pelo novo e honroso cargo de ministro da Justiça, magistrado exemplar,
jurista, respeitado e, acima de tudo, uma pessoa com um espírito público incomparável e também que tem a competência para esse novo desafio. O ministro Gilmar Mendes, um dos mais antigos da Suprema Corte, também escreveu nas suas redes sociais: recebo com alegria a indicação do ministro Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça, e reconheceu como foi a gestão, a atuação do ministro Ricardo Lewandowski durante os seus 17 anos na Suprema Corte. E relembrou que Lewandowski soube sempre enfrentar com muita coragem os mais complexos desafios na corte. Também nas redes sociais, o futuro ministro da Suprema Corte, o ministro Flávio Dino, e ainda ministro da Justiça, escreveu que está muito feliz em ser sucedido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele relembrou que haverá cerca de 20 dias a partir de agora e que durante esse tempo ele vai ajudar para repassar informações para o novo ministro da Justiça e para a sua equipe, que também será escolhida a partir de agora, como assistimos na reportagem de Janaína Camelo. No jantar de ontem foi colocado sobre essa mesa essa liberdade para o ministro Ricardo Lewandowski escalar o seu time. Mas hoje Lula, durante esse anúncio oficial, relembrou que é ele quem tem essa autonomia de escalar o time que vai jogar com ele na esplanada dos ministérios. Vale ressaltar que o ministro Flávio Dino assume a Suprema Corte em 22 de fevereiro. Vitor Brau. Perfeito. Destaque desta quinta-feira lá em Brasília. E você tem mais informações, é isso, Bruno? Pois não. Ô Vitor, só para a gente completar então que Ricardo Capelli, um nome muito importante dentro do Ministério da Justiça, foi o interventor ali do 8 de janeiro, atuou no combate ao 8 de janeiro. Sobre essa intervenção federal, havia uma incerteza, qual será o rumo, né? Onde ele será acomodado. Ele afirmou hoje que a demissão não está confirmada, que ele está entrando de férias e que no retorno vai ajudar também a repassar as informações do Ministério da Justiça para o ministro Ricardo Lewandowski. E está claro, como vimos também na reportagem, que ele não vai atuar diretamente na equipe de Lewandowski. E aí resta saber onde o Palácio do Planalto vai acomodar Ricardo Capelli, se ao lado do ministro Flávio Dino ou em um outro espaço na esplanada dos ministérios. Esse assunto fica a conferir após as férias. Agora sim, Vitor Brau. Perfeito. Bruno Pinheiro, direto de Brasília, ao vivo com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Bom trabalho e até já, Bruno. Já por aqui também os nossos comentaristas desta quinta-feira, a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi, que vão analisar também esse anúncio de hoje do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Dora, boa noite. Boa noite, Vitor Brown, boa noite, Nelson Kobayashi, boa noite a todos. O assunto não é outro, né, em Brasília, é a confirmação do nome do ministro Lewandowski e todas as suas implicações. Será que levou, Dora, o presidente Lula a essa escolha por Lewandowski? Hoje, ao longo do dia, foi muito relembrado em vários veículos de imprensa o histórico do ministro Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, que é um histórico favorável a Lula, né? Ele tem várias decisões que beneficiaram o próprio PT, o hoje presidente, foi um grande crítico do Mensalão, crítico da Operação Lava Jato, votou a favor de Lula, por exemplo, no caso que levou à revisão da prisão em segunda instância, que fez Lula ser solto, mesmo depois de condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. No caso da anulação das condenações, também foi voto favorável a Lula. Será que todo esse histórico pesou na decisão, Dora? Eu lembro que na primeira indicação ao Supremo Tribunal Federal, quando Lula indicou Cristiano Zanin, muito se falou sobre o perfil de lealdade que Lula buscaria no novo integrante da Suprema Corte. Será que agora esse espírito de lealdade, esse perfil que foi, de certa forma, alinhado aos interesses dele durante a passagem pelo Supremo Tribunal Federal, também cacifou Lewandowski para ocupar o Ministério da Justiça, Dora? Vitor Brown, você deu a resposta completa e muito melhor do que eu, porque eu não teria todo esse histórico assim na minha memória, porque é exatamente isso, o dever que a gente pode resumir nessa questão, dever de lealdade. Esse foi o critério, não foi a questão de gênero, porque esse critério o presidente, inclusive ele nunca prometeu, né? Vamos aqui falar a verdade. Foi o dever de lealdade, sim, né?
Agora, coloca nas mãos do ministro Lewandowski uma tarefa num momento especialmente delicado, porque, olha, dos ministros da Justiça, que eu já vi assumir, já vi muitos ministros da Justiça, eu nunca vi um ambiente de tanta cobrança na questão da segurança pública. Esse é óbvio, desafio óbvio do ministro Lewandowski, tanto é que ele mesmo disse que essa vai ser a prioridade dele, mas entre a prioridade e a cobrança que ele vai sofrer, tem um espaço aí bastante complicado para ele ocupar. Vamos ver, a expectativa vai ser o quê? O discurso dele, porque eu acho que ele não deve dar entrevistas, não sei, daqui até a posse no dia 1º de fevereiro. O discurso de posse dele, eu acho que hoje é uma das coisas mais aguardadas de Brasília. E só faltou lembrar, como parte desse histórico do ministro Lewandowski no Supremo, também que ele presidiu o julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma e preservou, apesar do impeachment, os direitos políticos dela, né? Permitiu depois a ela tentar virar senadora, não foi eleita, mas manteve os direitos políticos da Dilma numa decisão que foi bastante contestada, né? Nelson Kobayashi, boa noite, Koba, tudo bem? Muito boa noite, Vitor Brau, boa noite, Dora Kramer, boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Resta agora esse impasse, né, Koba, sobre qual vai ser o restante da estrutura do Ministério. Ricardo Capelli tirou esse período de férias, que deixa a interrogação no ar, vai ficar pairando muito possivelmente até a posse do Lewandowski. Tem algum palpite de qual deve ser o caminho seguido pelo governo? Será que essa estrutura da pasta vai ser mantida ou vem aí uma reformulação geral, hein, Koba? Olha, Vitor, o palpite quem deu foi o próprio presidente Lula. A dica, na verdade, porque hoje, quando ele anunciou, junto com o Flávio Dino, a escolha do Lewandowski ao lado dos dois, ele fez uma analogia com o mundo do futebol. Ele disse que se fosse ele o técnico de um time de futebol, ele não gostaria do presidente, portanto do superior, interferindo na escalação do time. Ou seja, ficou muito claro que o técnico, dono da pasta do Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai poder escalar os seus jogadores, o seu time, sem a interferência do presidente, do superior. Essa foi a dica que deu o presidente Lula. E tem alguns outros pontos que colaboram para essa tese. Exatamente porque o Ricardo Capelli, apesar de ter entrado em evidência, ter sido muito citado, em especial pela sua atuação como interventor da segurança pública no Distrito Federal e de ter o apadrinhamento do Flávio Dino, ele é alguém, por exemplo, que não senta na mesma mesa dos integrantes do grupo Prerrogativas, em especial do Marco Aurélio de Carvalho, o presidente, o coordenador do grupo Prerrogativas, que inclusive estava cotado para ser ministro da Justiça, estava disputando a vaga. E alguns desses integrantes, provavelmente, com muito boa relação, mais próxima relação com o ministro Lewandowski, provavelmente integrarão o time do novo ministro da Justiça e, portanto, isso contribui para a saída do Capelli. Algumas informações foram ditas no noticiário de que o Capelli não aceitaria ser rebaixado, ele só continuaria se fosse para ficar com o mesmo cargo. Então, isso significa que, não indo para outro cargo e tendo a sua vaga disputada por outras pessoas que também querem e que também precisam de algum aceno do presidente Lula, até como prêmio de consolação, justamente por não ter assumido a cadeira máxima do ministério, provavelmente o Capelli saia. Agora, deixa eu voltar com você, Koba. Perguntei aqui para a Dora quais as motivações do presidente Lula para essa indicação do Lewandowski. E, por outro lado, o que será que levou o ex-ministro do Supremo, Lewandowski, agora futuro ministro da Justiça, a aceitar o convite do presidente Lula? Porque depois da aposentadoria passou a se dedicar à iniciativa privada, como fazem vários dos ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Se é do mundo do direito, você sabe, né, Koba? Pode me corrigir se eu estiver enganado, mas parecer de ministro do Supremo é caríssimo, né? A assinatura de um ex-ministro do Supremo em um documento, em um parecer jurídico formal, é muito caro. Então é de se imaginar que no universo do direito, com o currículo e com a passagem pelo Supremo, Lewandowski estivesse muito bem sucedido. O que será que leva o ex-ministro a aceitar esse convite do presidente Lula, Koba? Olha, Brau, você bem disse, quando alguém sai do Supremo Tribunal Federal e ingressa na advocacia, por exemplo, é muito procurado, há muita demanda para esse tipo de advogado, esse que tem uma grande influência e, claro, conhece a máquina do judiciário do lado de dentro. Inclusive, no ano passado, eu estava na sessão solene no nosso Conselho Seccional da OAB de São Paulo, quando nós entregamos a carteira de advogado para o ministro Ricardo Lewandowski. Havia até uma brincadeira que a gente fazia lá, que a gente convidaria ele para
integrar a comissão do jovem advogado da OAB de São Paulo. Claro que uma brincadeira, porque ele já tinha sido advogado antes de ser ministro. Inclusive, uma curiosidade, ele foi conselheiro da OAB de São Paulo e virou desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo pela vaga do 5º Constitucional, ou seja, portanto, escolhido pela advocacia, aprovado pelos governadores e nomeado, aprovado pelos desembargadores e nomeado pelo governador da época. Então, a pessoa que tem trânsito no Conselho da OAB de São Paulo foi desembargador do TJ de São Paulo e só depois é que virou ministro. Eu acredito que ele tenha aceitado porque vai muito bem para esse currículo já tão recheado incluir mais um cargo de muito prestígio, que é o de ministro da Justiça do governo federal. Então, ele vai colecionar mais um cargo importante nesse currículo e depois isso certamente vai ser utilizado também quando ele voltar à sua advocacia e sair do ministério.